Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova edição de Crise Sombria. Sim, Crise Sombria nas Infinitas Terras, volume 4. Material que chegou nas bancas agora ao preço de R$ 31,90 com 112 páginas de quadrinho, trazendo compilados de edições que compõem essa saga. Afinal de contas, a Panini encadernou tudo nesse material aqui, então você não precisa ficar comprando as outras revistas mensais. Todas as histórias que fazem parte dessa saga estão aqui dentro. Então isso é um ponto muito positivo. O ponto que não é tão positivo assim é que a revista deu uma caidinha, tá? Mas vamos lá, a gente vai destrinchar todo esse material. Então aqui dentro a gente tem publicados Dark Crisis Volume 4, Dark Crisis World Without Justice League Wonder Woman Volume 1, Dark Crisis Young Justice número 4 e The Flash número 786. Por curiosidade, cara, a gente tem também a revista do Flash saindo, e esse material se passa após essas edições da Crise, tá? Então é um material posterior, só a critério de curiosidade mesmo. Mas vamos destrinchar aqui o material. Tem review de todos os volumes anteriores, do volume 1, 2 e 3, e também tem review da morte da Liga da Justiça, que é o principal estopim para começar essa saga. O mundo agora está sem os personagens da Liga da Justiça, eles morreram num confronto lá, no espaço e tudo mais. E agora a Terra tenta se readaptar a uma vida sem Liga. Há uma tentativa de forjar uma nova Liga, e ela é encabeçada pelo filho do Superman, e principalmente pelo Asa Noturno, e eles vão tentar fazer alguma coisa, tá? Essa é a ideia principal. Tem alguns vilões com algum plano maquiavélico e tal, e outros heróis estão buscando justamente cadê? Será que eles realmente morreram? Será que é a Liga? E mesmo que eles tenham morrido, será que não tem um jeito da gente trazer eles de volta? Esse é o grande plot principal da história. A gente teve 3 boas edições. Lógico que tem altos e baixos dentro desse monte de título. A série principal estava muito bem. E as outras tinham momentos, tá? O Young Justice, o Justiça Jovem, tem momentos que é mais legal, tem momentos que é meio mais ou menos. Eu gosto da ideia de brincar com as histórias dos anos 90, que elas tinham um clima muito diferente. E também a história do Flash, que eles estavam buscando, mais uma vez, o Wild West, né? Como sempre, o Wild West está sempre perdido por aí, mas tá vendo bem, na verdade, o Barry Allen, enfim, o material tá vindo legal, tá? Mas vamos lá, a gente começa com a primeira edição, que é o Dark Crisis Volume 4, tá? Então, aqui a gente começa o material já com uma arte muito boa. Deixa eu pegar aqui a página que tem os artistas, tá? A saga principal tem uma arte muito boa, e a gente está numa realidade ali dos Lanternas Verdes. E a gente aqui vai ter um pouquinho de spoiler do que rolou até agora, tá? A gente tem o roteiro do Joshua Williamson, que está carregando essa revista, e a arte do Daniel Sampere fazendo essa saga principal. E eu acho que ela funciona muito bem. Aqui a gente tem um problema, cara, que é um problema, na minha opinião, recorrente da DC, tá? E é um problema pessoal meu, não estou dizendo que isso é um ponto negativo da DC, mas me incomoda um pouco, que é tornar as histórias confusas. Tu não entendeu porque não interessa se eu entendi ou não. Eu acho que é confuso, tá? Eu acho que os conceitos que eles vão colocando, eles tentam deixar as coisas mais confusas possível. Eu não quero que o quadrinho seja muito simples, que o quadrinho seja didático e infantil. Não é esse o ponto. Mas também eu acho que a gente não precisa deixar tudo tão complexo e tão complicado. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas sagas da DC. A gente sempre tem essas crises com coisas mirabolantes demais para serem desenvolvidas, que às vezes não precisava ser tão mirabolante assim, tá? Aqui a gente está descobrindo que o Pária está por trás do sumiço, né, da Liga, e cada um desses personagens está numa realidade que seria a realidade ideal para eles. Algo muito similar ao que aconteceu no fantástico quadrinho do Alan Moore, qual é o nome? Fugiu completamente agora o nome do específico do título, mas é o aniversário do Superman, que ele ganha aquela planta que deixa ele na realidade, que ele ainda mora em Krypton e tudo mais, né? Mas é um conceito parecido, e esses heróis estão alimentando essa construção de um novo multiverso através justamente de estarem vivendo em realidades perfeitas para ele. E é a partir dali que a gente vai se desenrolar esse atual momento da saga. O problema é que isso, que é um conceito simples, é apresentado de uma maneira complexa.
você fica meio perdido, principalmente pela quantidade de informações, de personagens e de locais diferentes que estão sendo trabalhados ao mesmo tempo. São muitos conceitos inseridos ao mesmo tempo, e eu acho que isso torna um negócio complicado. A gente está vendo o Flash tentando achar o Hal Jordan, que está numa dessas realidades, e eles estão viajando atrás de outras coisas, e a gente está vendo os heróis na Terra tentando formar uma liga, e ao mesmo tempo tentando descobrir o que está acontecendo, e aí tem o Slade, que porra, tá ali meio possuído com alguma coisa, lutando contra os heróis em prol do Pária e dessa entidade, e a gente tem os outros vilões, os vilões mais poderosos mesmo, se unindo. Cara, é um negócio confuso. É uma história que se passa em muitos lugares ao mesmo tempo, em poucas páginas. Eu acho que as coisas se atropelam. E eu acho que isso é um problema, assim, que a gente vê muitas vezes nessas grandes sagas. Eu acho que é um negócio que não precisa ser isso tudo. Dava para simplificar. Dava para ser algo mais resumido e muito mais interessante. Essa edição faltou um impacto. Faltou ter umas porradas legais. Você tem tanta oportunidade de grandes confrontos ali, e eu acho que peca nessa história confusa demais, né? Enfim, é só a minha percepção, tá? Mas eu acho que aqui a gente tem a tentativa de fazer muita coisa acontecer e ao mesmo tempo a gente perde a oportunidade de desenvolver melhor outras, tá? A arte é maravilhosa, não estou dizendo que a história tá ruim, não compre, por enquanto ainda é uma saga bem legal, ainda tá valendo muito a pena. Pode ser que as próximas edições desandem completamente e no final acabou que no fim das contas não valeu nada. Mas por enquanto tá legal, vou continuar acompanhando, vou completar a série e tô trazendo aqui com alguma esperança de que realmente melhore. Só tenho esse ponto negativo de achar que de vez em quando eles se perdem em alguns pontinhos, mas veremos, tá? Aí agora a gente vai pra série, pra edição da Mulher Maravilha, né? Dentro dessa realidade favorável a ela. E essa história é muito fraca, tá? A verdade é essa, é muito fraca. Tem uma arte maravilhosa, tá? A arte é espetacular, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? A arte tá muito boa, mas a história é muito fraca, muito fraca. Deixa eu achar o roteiro. Porque ela tá dentro dessa realidade que seria a realidade ideal para ela, mas que também não é ideal, assim, enfim, essa daqui é bem fraca. É uma história caída com pouca inspiração. Não tenho muitos adjetivos para, tirando a arte, cara. Eu não tenho muito o que enaltecer esse material aqui não. O roteiro é do Tini Howard e a arte é da Leila Del Luca, que faz realmente um trabalho muito bonito com as cores da Jordi Belair, e é o que salva. A próxima história eu já achei bem interessante, tá? É uma história com um clima bem no ar, aparentemente publicada dentro da mesma edição da Mulher Maravilha, e a gente tem uma história aqui do Caçador de Marte, tá? O Caçador de Moluscos Marciano, com o roteiro do Dan Walters e a arte do Brandon Peterson, com as cores do Michael Attier. A gente tem essas páginas belíssimas, tem uma arte muito bonita, na realidade que seria do Caçador de Marte, né, do John. E aqui, em algum momento, ele ajudou a humanidade a desenvolver suas capacidades telepáticas e intelectuais, enfim, fez todo um desenvolvimento e um trabalho nos humanos, só que a gente passou a desenvolver, não tão explicado assim, mas enfim, esses tentáculos ali. Então todo mundo tem essa cara de tentáculo, e a gente tem um assassinato brutal e misterioso que o John tá ali ajudando na investigação. Tá mostrando essa página aqui, que a gente não precisa mostrar muito, são poucas páginas da história, tá? É uma história curtinha, que vai ter essa realidade ali diferenciada, tá? Não vou mostrar mais nada para não estragar o desenrolar da história, mas é uma boa história. Dentro das suas poucas páginas ela funciona e dá um bom respiro pro resto da edição, tá? Depois a gente vai pro Justiça Jovem. Justiça Jovem, cara, é uma história de altos e baixos, tá? É uma história que tava indo muito, na minha opinião, embora muita gente não estivesse gostando, mas estava indo muito legal quando tava brincando simplesmente com os conceitos antigos das histórias deles mesmos, fazendo autorreferências ao próprio título. E aqui a gente começa a ter uma confusão dos heróis que estavam naquela realidade
contra os heróis que chegaram, né? Que é o Superboy, o Impulso e o... foi o Superboy, o Impulso e o Robin, né? Eles três estão ali tentando descobrir exatamente o que aconteceu. E a gente vai descobrir realmente por que esses heróis foram transportados para esse lugar e por que esse lugar é tão bizarro, né? Porque essas referências dos anos 90 da revista Young Justice lá no seu início é tão bizarra assim. Eu gostei muito dessa referência final e aguardo ansioso pela próxima edição. Porque sim, esse material acabou que me deu um novo gás, me deu uma nova esperança por ver o que vem por aí, tá? Então, eles estão tentando ali se livrar disso, mas sem entender muito bem por que eles estão ali. E essa conclusão foi muito boa. E finalmente a gente tem a última edição, que é a do Flash, que é uma boa edição. As edições anteriores a gente teve a família Flash viajando no multiverso ali, né, atrás dos personagens. E aqui agora a gente tem um plano de contenção de todo esse caos que está rolando, afinal de contas não tem a Liga da Justiça, e a gente tem um plano de contenção em que a gente vai ver envolvidos os personagens da Sociedade da Justiça e da Bat-Família ajudando ao redor do mundo a combater o mal que está rolando por lá, tá? Então começa com uma página muito boa aqui, a arte é muito boa dessa edição do Flash, tá? E agora a família Flash está toda reunida ali mesmo. A gente tem o roteiro do Jeremy Adams e a arte do Amankai Nahuelpan, teve na última CCXP. Então, aqui ó. E a família Flash vai dar o suporte, principalmente suporte logístico de viagem para essa galera, tá? É uma HQ divertida, HQ bem da família Flash mesmo, funciona e mantém ali alguma sequência de ação, um pouco mais de animação dentro da revista, que lá no começo ficou muito presa na complexidade multiversal da DC, e aqui a gente tem mais porrada, a gente tem mais um quebra, e aqui eu acho que ela funciona legal, tá? Não vou mostrar muitas páginas não, que obviamente senão a gente estraga bastante, mas enfim, é uma edição que tem seus altos e baixos, é uma saga que começou bem, e eu acho que ela está no ponto mais baixo atualmente, mas a gente está no meio da edição, ela ainda pode ter uma grande guinada e, porra, terminar muito, muito legal, principalmente com a volta da Liga, né, que vai dar o gás final que a gente espera. Mas Crise Sombria nas Infinitas Terras, volume 4, é isso aí, cara. Tu curte DC, tu curte materiais da DC, eu espero que você esteja acompanhando, que esse é o grande evento do ano, né? E se você também não é um cara que acompanha sempre, é um evento que vale a pena, principalmente pelo fato de serem revistas mensais e que tudo tá aqui dentro. Você pode ver que tem revista do Flash, do Young Justice, tem vários materiais que poderiam estar espalhados em várias mensais e não estão. Todas as mensagens estão correndo normalmente, com a Liga da Justiça viva e bem e alegre, tirando a do Batman, que ela nunca tem alegria. E aqui a gente tem toda a saga condensada num título só. Acho que vale e acho que tá bem legal. E você, tá curtindo, tá acompanhando? Escreve pra mim, diz pra mim o que você tá achando da série, o que você tá achando de cada um desses títulos, né? Você tá acompanhando? O que você acha dessas complexidades do multiverso DC e dessas histórias que às vezes ultrapassam um pouco esse nível de complexidade? Ou se eu tô maluco, que não entendi nada, enfim, escreve aqui pra mim. Não esqueça de deixar seu like, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você volte mais vezes, se inscreva, ative a notificação do sininho, se inscreve lá no Insta também. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.